Fala galera, bem-vindos a mais um Quina do Mundo. Eu sou o Thiago Januzzi e estou aqui como sempre com meus bons amigos André Gomes. Eleitores! E Paulo Jabardo. E aí, pessoal, eleitores de todo mundo, univos ou separai-vos, aí eu não sei o que é melhor, né? Bom, galera, hoje falaremos sobre eleições 2020. Já para avisar logo, a gente vai separar, vai ser um pouco diferente hoje, a gente vai separar em dois tópicos principais. A gente vai comentar as eleições americanas e as eleições municipais, que a gente está gravando agora no dia da eleição, do segundo turno, e vamos ver como é que vai ser isso aí. Nós vamos soltar os dois tópicos em episódios separados no seu tocador. Então você vai ter um episódio sobre eleições americanas, o outro sobre as municipais. Ambos sairão simultaneamente. Assim fica mais fácil para escutar cada tópico de maneira específica. As recomendações culturais vão estar no final do episódio sobre as eleições municipais. Bom, vamos lá. Eleições americanas. E o Trump perdeu mesmo? Cara, o Trump perdeu, mas o trumpismo ganhou. Ganhou bastante, cara. Tá, acho que merece a gente dar uma elaborada nisso aí. O problema é o seguinte... Cara, não é perdeu como, é perdeu quanto. Não, ele perdeu... É que nem. Não, ele perdeu, se você pegar no voto popular, foi significativo. A gente tá falando, sei lá, agora parece que são 6 milhões de votos de diferença. Porque na última eleição dele. Ele perdeu. Ele perdeu por 500 mil. 3 milhões. 3 voto milhões. popular. Só que o voto popular nos Estados Unidos não interessa. Né? Então, o que acontece? Pra quem não sabe, porra, nessa altura do campeonato, quem não souber. Assim, a gente não vamos só por alto, assim, depois eu vou botar um link lá nos episódios, um videozinho que explica bem como é que funciona a eleição americana. Mas assim, o que acontece? Você tem o colégio eleitorado, que você elege quem vai votar, mais ou menos isso. Então você tem votos. Eu posso fazer uma analogia? Claro. Eu posso fazer uma analogia que eu acho que explica bem. Todo mundo aqui no Brasil conhece um pouquinho de voleibol. Então, o que seria o voto popular? É o número de pontos que você fez numa partida de vôlei inteira. O que é o colégio eleitoral? É o número de sets que você ganhou. Tá? Então você pode ter um set. Imagina assim, você ganha o primeiro set por 15-0, ou 25-0. Ainda eu sou da época do 15-0, né? Primeiro set 25-0, segundo set 25-0, aí o terceiro set você perde, sei lá, 26-24, 26-24 e 16-14. Você marcou muito mais pontos que o adversário, mas você perdeu a eleição. Aí, o caso 7 seriam os estados. E os pontos seriam o voto popular. Acho que é uma analogia, a grosso modo, dá pra gente entender o que acontece na eleição americana. Boa. Beleza, então assim, o Trump é a segunda eleição que ele perde por voto popular, mas agora ele perdeu a eleição presidencial mesmo. Ele perdeu os votos do colégio eleitorado. Mas quando você fala que o trumpismo ganhou, o que você quer dizer com isso? Não, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente for pegar a mídia americana, aí eu tô falando da grande mídia, o equivalente de Globo, Estadão, Folha e etc, né? Quase todos, com exceção da Fox News, foram pró-democratas ao extremo, né? Ao ponto de ficarem 4 anos chamando o Trump de traidor, não sei o quê. Veja, eu não enxergo nenhuma qualidade positiva no Trump, entendeu? Talvez a melhor qualidade mais positiva dele é ele ser um monstro de laranja ali, que pelo menos é engraçado ver o cara, né? Não, se ele fosse um personagem do Saturday Night Live, sabe, uma coisa assim, ia ser engraçado pra caralho. Alguma coisa assim. De um programa de stand-up, aí beleza, né? Mas um político influente, puta que pariu. É terrível. Com exceção do Fox News, ele foi apoiado sistematicamente. Não, foi rejeitado. Não, foi rejeitado. Puta, desculpa, viajei. Né? O que acontece agora aí nessa brincadeira? Existe uma coisa, uma regra que tem sido verdade, eu acho que se bobear nos últimos 50 anos ou até mais. Quando existe muita participação popular, os democratas ganham. Tá? Porque quem apoia os democratas, isso já faz 50 anos, tá? É o pessoal mais de esquerda, as minorias, mulheres e por aí. O sistema eleitoral americano tem vários problemas, então em vários estados eles dificultam bastante, por exemplo, principalmente para negros votarem, né? Uhum. Criam entraves de tudo quanto é tipo. Certo? Então, se existe muita participação popular, geralmente os democratas ganham. Essa eleição
foi a que teve maior participação popular desde 1903, eu acho. Caramba. 1902. É algo assim assustador. Eu tô falando em percentual do eleitorado, lógico, não em números absolutos, né? Vamos ser claro, deixar isso bem claro. E mesmo assim, o Trump quase ganha. A diferença de votos, vamos deixar isso bem claro. Por que poxa, se ele perdeu por 6 milhões de votos, como é que ele quase ganha? O problema é o seguinte, ele pega alguns estados muito grandes, votam massivamente nos democratas. Aí eu tô falando, principalmente, por exemplo, Califórnia e Nova York. Então, e aí o Trump perdeu de lavada. Nos outros estados, aí tem alguns estados, pega aqueles estados Alabama, ou os estados sei lá, o meio oeste por ali em geral, com exceção talvez do Illinois, né, o Trump ganha de lavada. Só que qual que é a sacada? Esses estados não tem gente. Illinois, o Trump ganha por quê? Porque tem Chicago, que é a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Os democratas ganham Illinois por causa de Chicago. Mas se você pega Indiana, Ohio era um estado industrial que votava os democratas e agora está voltando nas últimas eleições está voltando para os republicanos. Uhum. E existem alguns estados chaves. Flórida, por exemplo. Flórida já não pode mais ser considerado. Essas coisas vão mudando com o tempo, porque ele tem sempre votado nos republicanos nos últimos anos. Últimas, Por exemplo, então você tinha Ohio também. Ohio era um estado meio dividido, né? Que é o que em inglês você vai ler bastante. Swing State. Porque você não sabe para quem vai ganhar. Então, como pega Califórnia, não adianta o Trump fazer campanha lá que ele ia perder. Nova York, a mesma coisa. Agora, você pega um estado que nem Pensilvânia agora, certo? Que ninguém sabia para onde ia ir, o cara vai lá e ganha. Mas essa eleição, voltando ao que eu estava falando antes, que acho que eu misturo um pouco as coisas, teve uma participação popular altíssima, com toda a mídia contra o Trump. E mesmo assim, foi pau a pau. Aí quando eu falo pau a pau, eu tô falando em termos de eleições americanas, certo? Os delegados, o jogo de vôlei. Então, eles imaginavam que ia ser uma lavada. Então eles estavam imaginando que o Partido Republicano teria sido dizimado. Não só ele não foi dizimado, como Câmara de Deputados, eles aumentaram a presença dele na Câmara de Deputados. Ou seja, o Biden foi melhor que os deputados democratas. Uhum. O Senado ainda não está claro. Provavelmente, mas provavelmente os republicanos vão ter o Senado também. Isso vai ter consequências drásticas, negativas, mais para frente. Então, assim, o Trump perdeu a eleição, mas o trumpismo saiu fortalecido pra caramba. Não, mas peraí, mas a gente tá falando da maioria dos republicanos na Câmara. Eu acho que republicanos é uma coisa, trumpismo é outra. Não é. Você acha que não? Não, veja. Eu imagino, se você fosse perguntar sinceramente em off pra maioria dos republicanos, eles se sentissem à vontade de falar com você, vai no Congresso lá, eles odeiam o Trump, tá? Eles odeiam o Trump. Mas, se eles falarem mal do Trump, eles perdem eleições. Uhum. Eles conseguiram fazer uma coisa que os republicanos nunca tiveram muito domínio total, que é movimento de massa não ligado à igreja. E outra, mesmo ligado à igreja, nunca os evangélicos votaram tanto num candidato quanto no Trump. Mas é republicano. Peraí, a gente tá falando de um cara que é um devasso. Uhum. É um cara assim, mesmo no sentido assim, esquece essa coisa de trair a mulher, ter amante, não sei o quê. Ele é um cara que se soltou uma declaração alguns anos atrás, que falaram, lógico, ele fugiu da guerra do Vietnã. E a desculpa que ele tinha era esporão. Quem tem esporão sabe que isso dói pra caralho, é uma boa desculpa. Mas você também lembra em que pé que você teve, né? Senhores, fala. Queria levantar duas coisas aqui. Eu caguei se o Trump ganhou ou perdeu, foda-se. Eu queria lembrar de uma coisa. O Trump é o 4º presidente americano que não se reelegeu. Isso pra mim é muito mais importante. Tá? Eles tiveram, na verdade, 3 presidentes que não se reelegeram. O que pra mim isso é muito mais foda do que perder ou não se for num segundo mandato. Se você, cara, mete 4 anos no primeiro mandato e não se reelege, quer dizer que, mano, você, caralho, não fez nada. Tipo, o George Bush pai, ele não se reelegeu. O Jimmy Carter não se reelegeu. E Albert Hoover
De 29 a 33 ele também não se reelegeu. O quarto foi o Trump. O resto, todos os outros ex-presidentes americanos se reelegeram. Isso é sinal de que deu ruim no meio do caminho. Não, vamos ponderar isso direito pelo seguinte, exceto o Hoover, que quando tava, ele pegou a Grande Depressão no meio, ou seja, 29 foi com ele lá, né? O Trump, cara, ele pegou a porra da pandemia. É lógico, você vai dizer que a consequência foi culpa dele, não tenha dúvida. Ele foi que nem o bosta daqui, o bugio presidencial aqui. Negou, minimizou, deu risada, por aí vai. Fez a mesma coisa. Mas ninguém vai poder dizer que... E vamos ser honestos, cara. Que país ocidental foi bem contra a porra da pandemia? Né? Argentina, olha agora o que tá acontecendo. Quer dizer, eles foram bem no começo. Tá acontecendo, vai acontecer amanhã, meu querido, depois do velório do Maradona, tá ligado? Sim, não, eu não tô falando de Brasil. O Brasil a gente sabe. Não, no Brasil, o Brasil é uma desgraça, entendeu? A gente tá fudido. Não, cara. assim, a gente tá fudido, entendeu? Mas pega a Europa inteira, cara, tá uma desgraça. Quer dizer, os países do leste europeu que foram poupados na primeira onda, e aí o pessoal começou a inventar um monte de teoria. Por que eles foram poupados? Foram poupados pelo seguinte, cara. Ali o tempo é uma merda no inverno, a pandemia começou no inverno, então não tinha turista. Itália, Espanha e França e Inglaterra são os países que têm mais turistas. E principalmente Espanha e Itália, né, que é o sul onde o tempo não é horrível no inverno, né? E foi onde foi pior, tá certo? Então isso foi turismo, claramente, que eu acho, né? Também essas coisas é meio complicado a gente afirmar categoricamente. Sim. Então, mas você pega tudo, os países ocidentais foram um desastre nessa pandemia, ao contrário dos orientais, certo? Mesmo o Japão, que geralmente o pessoal embola junto com Europa e Estados Unidos, mas assim, então você consegue imaginar o Trump se ferrando se não tivesse tido a pandemia? Não. Acho que seria bem diferente, né? Então acabou. Seria bem diferente, tá certo? Né? E o Hoover, você ainda pode dizer, e veja, eu não estou falando isso, mas você pode argumentar, foi uma crise econômica da Bolsa, então você pode argumentar que foi mais ou menos culpa dele. Mas agora, então essa questão de ele não ter sido reeleito, para mim é assustador que mesmo com a pandemia e o desastre que foi a atuação dele, ele quase foi eleito, cara. É impressionante isso. Pra mim, dois erros. Ouviu, audiência? Pra mim, mãe. Desculpa, eu falei audiência, mas eu quero falar mãe. Pra mim, mãe, 2 erros do Trump que fuderam ele nessa eleição. Primeiro, é o gripezinha, tá? Ah, foda-se essa merda, caralho, eu peguei, tô tomando cloroquina, caralho, a porra toda. Tá tudo lindo, mas tá nego morrendo pra caralho. Mas tá tudo lindo, não uso máscara, foda-se. Eu quero esse vírus no teu cu. Mas aí tu vai lá pra Santa Catarina e tem o cara com ozônio pra enfiar no cu pra resolver essa porra. Aí ele cagou, mas a galera continua morrendo. Aí rolou o quê? Eleições. Ele não esperava, porque ele achava que era um vírus chinês e era só cortar relações comerciais com a China, o que é impossível pra eles fazerem, que ele ia resolver. Beleza, aí o que aconteceu? Minha opinião, o segundo erro dele foi: galera, é o seguinte, deu merda, não vão votar, porque agora fudeu mesmo, já morreram não sei quantos americanos, não saiam. Enquanto o outro time jogava diferente, falou, cara, vota, mesmo que vote em casa. E aí o que aconteceu? Estão decidindo os votos em casa, e o que ele tá segurando a cadeira falando, nem fudendo. Eu quero os votos na urna, não os votos de casa. Lá eu ganhei, quando era a urna eu ganhei. Ignorando uma quantidade absurda de americanos que votaram pelo correio, que não votavam antes. E a eleição americana não é obrigatória, o eleitor não é obrigado a ir, nem obrigado a justificar. Mas a quantidade de eleitores americanos que foram votar ou mandaram seus votos pelo correio bateu alguns recordes. Então pra mim ele errou dessas duas coisas. Não, isso a gente não sabe quanto que afetou, mas é óbvio isso, entendeu? Então você pode ver, por exemplo, é o que um cara lá, o Caio Kolinsky lá do Secular Talk, ele comentou, né? O pessoal, quando começou a contagem de votos, né, parecia que o Trump ia ganhar. E ele falou que não, isso é a miragem vermelha, né? A Red Mirage. Que foi o quê? Lógico, nos estados onde os votos
votos por correio são contados depois da eleição, o Trump ia ganhar de lavada no começo. Depois, que é o Pensilvânia, Michigan, Georgia, esse tipo de coisa. A Flórida, por exemplo, que é aí que foi bater o desespero, porque eles achavam que ia ganhar, os democratas achavam que ia ganhar a Flórida. E aí, por que foi o desespero? Porque na Flórida, os votos por correio eram contados antes. Então, no dia, já saiu lá que o Trump ganhou bem na Flórida. Uhum. Onde eles imaginavam que os democratas iam ganhar. E aí saiu a miragem vermelha. Só para os ouvintes aí que não conhecem, né? Os democratas você coloca como a cor azul e os republicanos como vermelho. Tá? Para os bostoninos que estão ouvindo aí, né? É comunista. Vermelho não é coisa de comunista, tá certo? O Trump não é comunista porque tá no mapinha os estados que ele ganhou são vermelhos. Mas eu acho que não duvido que alguém tenha falado isso já, viu? Não tenha dúvida. Cara, você duvida? Não, a gente podia criar um personagem e começar a escrever essas merdas aí pra ver o quanto que repercute. Cara, mas lembra aquela mulher, acho que foi na Câmara, no Senado, que tinha bandeira do Japão? Sim, e ela viajando, falando que era bandeira comunista, falando um monte de groselha. Sim. Você vê nível. Você sabe o que aconteceu com essa mulher, né? O nível de alucinação, né, da população. Não sei, cara. Não, é coincidência da vida. Eu tava lendo as coisas aí você se lembra que tava tendo aquelas manifestações contra a STF, não sei o quê, e alguma delas tava fazendo a polícia desceu o cacete em algumas delas. Raras vezes que foi que a polícia expulsou alguém de direita, né? Pois é, que a polícia... E ela ela apanhou da polícia numa dessas aí. Porque a polícia, de maneira geral, gosta de bater em professor, né? Mas tudo bem. Exatamente. A gente sabe como é que é. Isso é um negócio para as eleições municipais, é algo que a gente precisa discutir. Isso. Né? Mas assim, voltando... batem negros e hispânicos e... Não, você sabe de onde surgiu a famosa guerra contra as drogas? Cara, esse assunto vale um episódio em si, cara. Não, vale. Mas só pra gente antecipar aqui, surgiu o seguinte, eles tinham um problema no começo dos anos 70, que era os Pantera Negra e os negros se mobilizando e atuando pra justiça social, etc. E você tinha os hippies. Então, o que você faz? Vamos dar um jeito de prender esses caras. Então você vai assim, o cara tá com baseado? Vamos, 50 anos de xadrez. Então, pra prender hippie e preto. Aí, não, mas isso é uma teoria da conspiração. Não é. Controle social. Eu não tô... Não, você tem gravação do Nixon lá com os assessores deles discutindo isso. Eles falam isso, que foi coisa que foi liberada há poucos anos atrás. Né? Eu não tenho as referências aqui, mas depois, quando a gente for discutir esse assunto, eu vou atrás disso aí. Não, acho que essa parte de drogas, guerra em drogas, vai no episódio dedicado a isso. Mas, de qualquer jeito, o que acontece? O Trump, ninguém esperava que o Trump fosse ganhar. Eles achavam que ia ser de lavada. E o Trump não foi de lavada. Não só isso, numa eleição onde teve recorde de participação. O que acontece em geral é o seguinte, por exemplo, o pessoal novo geralmente vota mais progressista. Velho vota mais conservador. Então, e velho sabe a importância de eleição. Então os velhos estão lá sempre votando. Os novos, o pessoal novo, e também por dificuldade, por exemplo, eles dificultam para estudante universitário votar. Como é que é dificultar? Não, você só pode votar na tua casa. Ou põe poucas urnas ou recintos eleitorais em universidades. Né? Eles fazem um monte de... Todo o gerrymandering, né, que eles falam. E tem o gerrymandering, né? Mas aí o que acontece? Só que eles conseguiram quase ganhar numa eleição que teve recorde de participação, cara. Essa massa, e os caras estão excitadíssimos, estão ali a milhão. Cara, isso foi uma vitória tremenda. E daí que vem o perigo. Né? Certo, você vê que deu até merda e caiu alguma coisa. É o fantasma do comunismo, cara. Entendeu? É a cortina de ferro caindo. E eu, na minha opinião, acho que foi o pior cenário possível para as eleições. Tá, mas então você falou, mas aí vem o perigo. Mas por que você acha? Explica isso aí. Por que você acha que foi o pior cenário? Mano, essa gente se mobilizou, cara. Essa gente se mobilizou, tá certo? Essa gente não vai deixar. E se mobilizaram não por uma proposta inteligente, sofisticada, não. Se mobilizaram pelo saco de bosta laranja. Não, exatamente. Eu acho que aí você pegou um ponto bom. Porque toda hora que você tem uma polarização muito grande, você pega nesses casos aí que são mais extremos, não tem nada de racional nisso. Sacou? É uma polarização emotiva. Essa emoção vira esse atalho de decisão aí até em volta, e até você ter visto lá que os caras caíram de uma fake news que os antifas iam invadir e cercaram, os caras se armaram e cercaram a cidade, sabe?
Ocorreu mais de uma vez, sabe? E fake news nível uma madeira de piroca o negócio. Então, não, QAnon, cara. QAnon, exatamente, sacou? QAnon, entendeu? Uma madeira de piroca é coisa séria, cara, comparado com o QAnon. Cara, não, mas então se for nesse sentido, eu concordo com você. Isso aí é perigosíssimo. Agora, o que acontece? Por exemplo, pro Trump, por que o Trump tá rejeitando aí os resultados da eleição? Eu vou ser honesto, cara. O Trump, o pessoal gosta de chamar o Trump de fascista. O bugio presidencial, eu chamo ele de fascista. O Trump não, cara. O Trump é um ególatra. Tudo gira em torno dele. Ele se pra favorecer as coisas dele, se pra favorecê-lo virar stalinista, ele vai virar stalinista. Exato. Se favorecê-lo, ele não tem política. A política vai ser... Não, a política é ele. É ele, certo? Só que ele é um completo imbecil. Ele é um completo imbecil. Eu falo, cara, se o Trump fosse um personagem dos Trapalhões, velho, seria muito engraçado, sacou? Deixa eu puxar um assunto aqui. Tô falando de eleições. Aí é um assunto, e aí joga aí pra gente discutir. Os americanos elegem muito mais coisas, ou pessoas, ou qualquer coisa que valha, do que a gente um dia vai imaginar fazer isso. E aí eu digo cada estado, não digo nacionalmente. Você tem estados como Nevada, que votou se era permitido o uso da cocaína, por exemplo. O xerife, cadeirinha, sabe? Eles votam em, 25 coisas ao mesmo tempo, e não só o presidente, ou o governador, o prefeito. E aí vocês não acham que muitas das pessoas que vão votar votam muito mais para as coisas que vão fazer diferença no condado ou na cidade que eles estão do que realmente o presidente? A minha pergunta é por quê? Aqui a gente vota um presidente que vai decidir junto com o Congresso, Legislativo e tal, o que vai para a nação. Lá eles têm essa autonomia estadual e aí você tem votações de coisas que só interferem ou só beneficiam o seu estado. Só um parênteses, isso varia de estado para estado, tá? Exato. Então, por exemplo, você vai na Califórnia, votar é quase tirar uma tese de mestrado, aparentemente, né? Você precisa... Não, sério, então, vestibular, mano. É isso mesmo, não. O problema é o seguinte, é uma boa pergunta que você tá falando, viu? E aí que tá o negócio. Você acha que a maioria das pessoas, e eu tô falando mesmo as politizadas, sabem, pega no estado da Califórnia, você vai votar em 70 coisas diferentes, sabe cada uma das coisas? Exato. A gente não sabe quem votou como. Então, novamente. Não, mas são coisas mais perto da gente. Sabe? Isso eu pago pau, porque, porra, o cara vota pra o xerife do condado de Illinois, que não é um condado, mas. Mas, André, você lembra que, assim, voto, de maneira geral, como eu falei antes, você não tá falando de polarização, mas vale pra voto. De maneira geral, ele é uma decisão muito mais emotiva do que, sabe, racional. Aí então lá, vai votar sobre, sei lá, se pode, qualquer merda aí, sabe, pode usar crack na rua, sabe, vai ser uma decisão, você acha que vai ser uma decisão técnica da população? Não vai. Só lembrando o que a Andrea falou no episódio de política, né, que o maior parâmetro para definir se a pessoa vai votar ou não é se tá chovendo ou não. Uhum. É claro, se está nevando. Olha, o André, essa é uma boa pergunta, eu não tenho resposta, porque eu imagino que o que acontece... As pessoas não sabem quem são a maioria das pessoas que estão lá, então eles vão votar. O que eles vão fazer é o seguinte: geralmente o que acontece, pelo que eu sei, tá certo? Não sou expert nisso, você pode votar, tipo, tem uma opção de votar simplificada, você vota ou republicano ou democrata. Aí você vai tudo o negócio pra baixo. E esse que é o problema desse tipo de sistema. Parece muito legal, mas ninguém conhece os candidatos de bosta nenhuma. Uhum. Então o que acontece? Quem entra lá e vai votar, ele vai votar simplesmente em tudo. Vou votar tudo democrata ou tudo republicano. E é por isso que é tão surpreendente que o Biden ganhou e eles foram mal nas eleições legislativas. Uhum. Isso é surpreendente, porque, novamente, o fácil voto todo mundo. Lembrando que isso varia de estado para estado, tá? Califórnia eu sei que tem um monte de coisa assim. É a prova do Enem o negócio, né? É a prova do Enem, tá certo? Então, assim, o que acontece é o seguinte: as pessoas votam e não sabem o que elas estão votando. Não sabem, não conhecem os assuntos, votam porque votaram. Mas eu acho que tem outra coisa também, assim, de maneira geral, uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, que eu acho que é um dos grandes problemas, e também dá pra fazer um paralelo com os Estados Unidos, é que você tem essa desvalorização das eleições locais. Você não vê como tão importante a eleição para vereador.
como é, por exemplo, a eleição pra governador, pra presidente. E, cara, desculpa, eu acho que é a mais importante. É a que mais te afeta diretamente. Exatamente, né? Afeta seu cotidiano, sacou? Então, eu não sei até que ponto seria, sabe, interessante no Brasil você fazer, sabe, essa série de decisões com voto. Eu não sei, realmente não sei. Então, o problema é o seguinte, se a população não tá engajada, se a população não tá engajada, o que acontece? Ou elas vão votar no partido que elas estão lá... é por isso, por exemplo, que o pessoal fica cobrando aqui, não, por que o PT não apoiou o Boulos e a Erundina aqui em São Paulo? Mesmo tendo a votação... Porque o medo deles é o seguinte, olha, se eu apoiar, eu vou ser lavado na eleição para vereador. Uhum. Então, isso é algo que já tem dados suficientes, históricos de eleição, que sabe desse efeito. Então, isso é um problema das nossas eleições, que a gente precisa arranjar um jeito para melhorar. Teve alguns anos atrás, um ou 2 anos atrás, teve, acho que, eleição para delegado de ensino aqui, né? Eu nunca nem sabia que isso existia, eu fui votar lá, certo? E assim, porra, ninguém sabe que vota. Foi a primeira vez que esse ano ganhou, porque o pessoal, em cima dessa onda de direita, a turma da esquerda meio que mobilizou para incentivar as pessoas a votar. Né? Como é que eu escolhi os candidatos? Cara, eu não conhecia nenhum. Nunca tinha ouvido falar nenhum. Eu fui em lista, né? É que nem eleição para conselho tutelar, né? Vamos continuar com os americanos. Não, mas essa lógica é a mesma em qualquer lugar. Paralelo. A tua pergunta tá bem colocada. E exatamente, por que eu tô falando? Eles não conhecem quais são os assuntos. E aí entra detalhes. Muitas vezes ele nem sabe qual é a pergunta. Por exemplo, na Califórnia eles ficam voltando e tem uma pergunta gigantesca. E aí tem como é que foi formulada a pergunta. Você não vai deixar de fazer isso ou você não vai fazer isso? Entendeu? É o oposto, mas, cara, se você não lê com muita atenção, você vai votar errado. E isso é feito nessas eleições. O jeito que você formula a questão, que engana as pessoas, tá? Então, assim, isso aí... E aí, se você for ver muitos assuntos aí que o pessoal começa a se mobilizar, eles têm que fazer essa educação para mostrar, olha, não é isso, parece que é isso não, mas vote o contrário. Porque senão os caras votam errado mesmo. Acontece. Não, mas isso não é incompetência, é má fé mesmo. Eles não querem fazer a coisa do jeito mais claro. Aí eu tô falando quem que é de má fé. Quem tá dominando a formulação das questões. Não, mas aí vai depender de quem tá no poder, né? Você faz mais críptico possível, né? De maneira geral. Se você quer um negócio que você acha que vai perder, tá certo? Então a questão é essa. Então, é por isso que eu falo, esse sistema de eleição onde você escolhe tudo, parece muito bom. Mas assim, na prática não funciona tão bem assim. É complicado, cara. Como o Paulo falou, eu também não teria uma resposta absoluta pra isso, cara. E eu vou te falar, cara, é o grande problema que a gente tem, que eu encontro em eleição, em geral, mesmo desde vou votar num tema qualquer aí, vou votar no xerife, eu vou votar no conselho tutelar, não sei o quê, até votar pra presidente. Não existe a questão de responsabilidade, o cara vota e vai embora, foda-se. Não interessa o quanto que o cara estudou, o quanto que o cara tá bem intencionado, o quanto que ele sabe, não interessa, ele vai lá e vai contar igual. Tem solução pra isso? É complicado. Complicado e polêmico. Se você conseguir mobilização em torno de algo, beleza, mas você vai conseguir em torno de uma questão, não em torno de 1 milhão de questões. E aí, junta com a ofuscação que se faz, você não consegue nem dizer qual que é a opinião das pessoas sobre o assunto, porque elas nem sabem o que tá acontecendo. Beleza, eleições americanas. Ganhando o Biden ou ganhando o Trump. Porque o Trump tá indo à justiça, contagem de votos. Pode dar bem, pode funcionar. Acho que... E aí? É pouco provável. Não, vamos lá, galera. Brasil, hoje tá no Brasil. Bora. Ganhou o Biden, e aí? Bom, então você quer falar em relação ao Brasil? Né? Você quer falar em relação ao Brasil? Eleições americanas. Não, mas o que muda pra gente? Né? O que muda pra gente? É isso que você quer dizer? Exato. Tá, perfeito. Não, mas eu acho que essa é uma pergunta boa, porque assim, a gente pensa, muita gente que eu vi comemorando que o Trump perdeu, porque desautoriza um pouco o discurso, a narrativa do Bugio, do Bozo. Imediatamente. Exatamente. Então essa parte retórica, ok, beleza. Só que eu acho que é mais complicado que isso, sacou? Não dá pra gente... é bem mais complicado. Não dá pra soltar foguete porque o Trump perdeu. Eu acho que a gente, o Brasil, perderia nas duas situações. Impacto das eleições americanas no Brasil. É lógico, assim, a gente tem os últimos 2 anos, o que a gente infelizmente teve que presenciar foi o bugio presidencial agarrado e lambendo as bolas do Trump. Não, rolou até um I love you, Trump. Rolou um I love you, Trump, né? É a coisa mais patética que já registrada nas anais da diplomacia, né? Nunca existiu algo assim. Subserviência absoluta. Diferenças pro Brasil. Imediatamente, é lógico. Você tem o bugio presidencial chupando o saco do Trump e batendo desespero no cara que o Trump tá perdendo.
Tá? É lógico, é uma delícia ver o Trump se perdendo só por isso. Consequências a curto prazo. Então, se você tá lá, o Biden falando, não, vamos cobrar a Amazônia, não sei o quê. O Biden não vai cobrar porra nenhuma. Vamos pensar sair do imediato. Que é, o imediato o que é? É o bugio se fodendo. Sim. Isso aí, cara, melhor coisa que teve foi o Biden ganhar. Mas Mas isso é raso. É isso que eu tô falando, exatamente isso que eu tô te falando. Eu sei disso, é isso que eu tô te falando. Mas imediatamente, você gosta de ver o cara se foder de vez em quando, entendeu? Não, por mim, esse cara não dorme, cara. Exatamente, é por aí. A médio prazo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que o Bugio tava fazendo? Tava entregando tudo de graça pros gringos. Tudo de graça. Pega Alcântara, não negociava nada. Alcântara? Não, mas é Alcântara de menos, cara. Mas tudo, é um exemplo, tudo. É um exemplo. Abre mão, por exemplo, dos privilégios na OMC. Uhum. Certo? Que isso tem um impacto grande, cara. Isso tem um puta do impacto. E sem ganhar nada. Com promessas genéricas. Certo? Abriu as pernas mesmo, a verdade é essa. Então o Biden que falou, não, se o Brasil continuar desmatando a Amazônia, a gente vai punir, vamos sancionar o Brasil. Vai nada, cara. Você acha que ele liga pra porra da Amazônia, porra do Biden? Não liga nada. O que ele vai chegar, a turma dele, e novamente, não interessa que o Brasil é um país médio pros caras. O que interessa é o seguinte, tem empresário americano que tá ganhando muito dinheiro aqui. Ele vai dizer, não, porra, o cara tá beneficiando a gente aqui. Então vamos negociar com os caras e pedir mais. Uhum. E aí o Bugio, se sentindo pressionado por isolamento internacional, não só vai dar o que deu tudo de graça, ainda vai pagar para dar. E aí o Biden vai dar risada e ganhar e faturar o negócio, a turma dele, certo? A outra coisa que é a seguinte, quer queira, quer não, o discurso do Trump, não vou falar que é tanto o fato, mas o discurso do Trump era não intervencionista. Sim. Então, assim, o populismo dele era, não, vamos acabar com as guerras. É lógico que a verdade e Trump não são muito amigas, entendeu? Mas o Trump tem esse discurso. Quem tá entrando no governo Trump, no governo Biden agora, vai vendo o que é. Não é pessoal não intervencionista, são os neocons do Bush. Boa parte é neocon do Bush, entendeu? Então você é tremendamente intervencionista. Lembrando, isso ninguém pode esquecer, quem reintroduziu golpe de Estado na América Latina foi o Obama. Uhum. Começa com a Honduras em 2009, depois tem Paraguai, aí depois tem Brasil. A mulher que provavelmente vai ser a secretária de defesa é uma que está diretamente envolvida para derrubar o Maduro. Maduro na Venezuela. Na Venezuela. Certo? Isso, vou entrar na Venezuela e aí? Tá, e aí o que acontece? Se você for fazer uma intervenção militar, vão precisar do Brasil. Então, e aí o que vai acontecer? Eu te garanto, se fizer isso, o que não é desprezível a probabilidade disso, não dá para desprezar. Não dá para desprezar. Se eles forem fazer uma intervenção militar na Venezuela, você pode ter certeza que você vai ver abraços e beijinhos e abraços entre Biden e Bolsonaro. Bozo, que já matou uns brasileiros. Puta, matei 100 brasileiros. Puta que pariu. No dia da eleição, hein? Porra, não, já votaram, certo? Então. Isso é uma possibilidade, cara, aterrorizante, né? É aterrorizante, entendeu? Então, a história da China. Vamos pegar. Porque o que acontece? A China hoje, cara, o tal do 5G da China, por que ele é tão importante? Tem dois motivos. Primeiro, no momento que os Estados Unidos controlavam todos os equipamentos de comunicação, eles podiam vigiar e espionar. Para quem acha que isso é teoria da conspiração, veja o Snowden, tá certo? Uhum. Então vamos parar com isso. Não é conspiração, já está comprovado que isso é verdade. No momento que entra a China, qual que é o problema? Aí os Estados Unidos não pode, ou dificulta mais a espionagem dos Estados Unidos. E o mais interessante é que é o argumento que eles usam contra a China, né? Que a China vai espionar os dados da população. Não, coisa que os Estados Unidos faz de maneira, absoluta há décadas. Será que a China vai espionar? É possível, certo? Eu não vou dizer. Mas se você analisar o histórico da China nos últimos 20 anos, eles não se metem em política interna dos outros países. Uhum. Enquanto as relações comerciais estiverem lá, maravilha. Eles não se metem na política interna. Será que eles vão continuar assim? É uma boa discussão. Uhum. Mas é outra questão. Tá? Mas assim, os Estados Unidos a gente sabe que espiona. Isso tá claro. Sabe? Como sabe? O Snowden, cara. O Snowden mostrou
O Snowden mostrou, tá certo? Veja, não é conjectura, não é teoria de conspiração. Tá lá. A gente tem os documentos. É factual o negócio. Tem conversa gravada da Dilma. Certo? É factual. Isso aí não tem como contra-argumentar. Uhum. Se a China espiona ou não, eu acredito que até espione. Mas eu garanto uma coisa, muito menos que os Estados Unidos. Com certeza, velho. O que não ajuda ninguém, né? Não. Eu torturo. Eu torturo um pouco menos. Continua arrancando o dedinho, maluco. O cara arranca 5 dedos, não, só arranca o dedinho. Caralho, velho, eu sei o meu dedinho, ia ficar puto, porque coçar o nariz como... É que não é bem assim. É que não é bem assim. Não é bem assim. A gente não sabe se a China tortura. Bom, ela tortura inteiramente. Quando eu tô fazendo a analogia da tortura brasileira, tá certo? A gente não sabe se ela vai ficar espionando a gente. A gente imagina que talvez espione. Os Estados Unidos a gente tem certeza que espiona. Uhum. Essa é a diferença. Espiona e cutuca. Mas a outra mudança fundamental nesse sentido é a seguinte: até hoje era a China correndo atrás dos Estados Unidos em tecnologia. O G5, o 5G, porra. O 5G é a primeira vez que a gente tem uma tecnologia importante de impacto, onde é os Estados Unidos correndo atrás da China. Sim. Então isso tem uma mudança de perspectiva, de paradigma importantíssimo. Sem contar nessas questões de espionagem, sem entrar nesse mérito. É algo que vai estremecer o mundo. Sim. E aí o Biden, na última semana de eleição, e olha só, se eleições tivessem demorado mais uma semana, é bem provável que o Trump ganhasse. Por quê? Por quê? Porque estava tendo um escândalo do Biden e do filho dele, que é a corrupçãozinha típica de político americano. Em que países? Na Rússia, no Oriente Médio e na China. Então a gente já sabe que a briga com a China... Então o que o Biden vai fazer? Qualquer coisa que o Biden fizer que não seja tentar brigar com a China, o que os republicanos vão falar? Olha aí, não, você não tá brigando com a China porque você foi comprado pela China. Pô, é a rachadinha dos democratas, cara. Exatamente. Não, eles vão fazer o paralelo, exatamente o paralelo que os democratas e a mídia democrata fez com o Trump em relação à Rússia. Sim, que ele tem um monte de... E o que o Trump fez? Como diria em inglês, shady business. Em termos de política externa, na época do Trump, foi muito mais antagônico em relação à Rússia do que o Obama. Uhum. Sanções econômicas, conflitos e coisas do tipo. Então, imediatamente, ver o bugio se foder é muito bom. A médio prazo não faz diferença. A longo prazo tem potencial de ser bem pior. Cara, é o que eu acho, assim, nenhuma alternativa seria a longo prazo boa pra gente, pro Brasil. Ou seja, a gente tá fudido mesmo, que se foda-se tudo. E viva o sol, mano. Também não é assim. Cadê essa merda aí? Não. É a porra do... Tomara que o último publicitário seja morto, enforcado nas tripas do último jornalista. Pronto, acabamos, vamos ser censurados porque você tá querendo que o publicitário seja morto. Não, velho. Eu sou publicitário. Não, mas você falou isso, cara. Acabou, já vamos ser censurados. Você tá lutando contra a sua própria categoria, maluco. Porra. Eleições americanas. Grandes merdas. Agora, não é escroto isso de... Cara, o Trump não deixar a contestar. Tudo bem, tá na democracia dos caras, tá na Carta Magna e tal. Tem que recontar e tal. Mas não é escroto pro país. Os americanos não perdem muito mais do que ganham com isso. Se o Trump realmente na recontagem for eleito, o Biden não pode tentar recontar novamente os votos e ficar essa merda. E aí fica das maiores nações. Cara, não vai rolar. Entenda o seguinte, por que o Trump tá reclamando tanto? O Trump é um bosta, entendeu? Ele é um cara, como diz o Cenk Uygur lá do Young Turks nos Estados Unidos, é um cara que se você colocar ele num saco de papel, ele não consegue achar saída, cara. Entendeu? Assim, esse é o nível do cara. Mas qual que é o negócio? Ele tem um ego lá em cima. E ele sabe... Não, se ele tem uma habilidade, ele sabe ler o público. Sim. Dele. Isso ele sabe fazer. Então o que acontece? O que ele tá querendo fazer? Ele é um showman, cara. É isso. O pessoal vai chegar assim, novamente, entra aquele papinho, foi o primeiro presidente que foi reeleito, é raríssimo isso aí, todo aquele papo que você falou no começo. É verdade. Então, o que o pessoal vai começar? Ele não quer ser um loser, tá? Ele não quer ser um loser. Ninguém quer. Mas porra, peraí, mas... abre a mão. Não, mas não é isso. Ninguém quer... O Algor. Não é questão de querer... Não é que... Perdeu... porque a BBC... A Fox falou que ele tinha perdido. Não. Aí vai ter outro negócio que eu quero falar depois, que é importantíssimo. Que os democratas são perdedores profissionais.
Eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas voltando ao Trump, veja, é diferente. Ninguém quer perder, é lógico que ninguém perde. Mas o problema é o seguinte: todo mundo perde alguma vez. O problema é o seguinte: ele é um ególatra como nunca existiu, tá? É raro ter alguém que com um negócio desse tipo. Então tudo que ele faz é o melhor, é o mais não sei o quê, tá? Então o que acontece? Ele não quer aparecer, ele perdeu a eleição, ele não quer dizer que é um loser. O que ele vai dizer? Ele vai chegar lá e vai dizer o seguinte: não, eu não perdi a eleição, eu fui roubado. Isso aí, a gente já pode se preparar que vai ter um discurso muito parecido, né? Quando o Bugio perder. Porque essa maturidade de quinta série dos dois, que, desculpa, é uma maturidade de quinta série. Não, acho que tá mais pra prézinho. Pode ser, cara, porque é ridículo. É ridículo. Então, ó, já se preparem daqui a 2 anos, se o Bugio perder, tomara que perca. Não, porra, ele não falou. Eu acho que ontem foi aniversário, 9 meses atrás, que ele ia apresentar provas de que ele foi roubado em 2018. Exato. Não, Cadê as provas, entendeu? Não, preparem-se. Preparem-se que vai ser a mesma coisa aqui. Não, o grande problema é o seguinte: a função do Partido Democrata hoje, e hoje não, desde os anos 70, tá certo? É combater os progressistas. Eles não estão lá para combater os republicanos. Eles estão lá para segurar os progressistas. Então, o que eu quero dizer com isso? Então você vê assim, eles ficam falando do jogo sujo do Trump e dos republicanos. Todas as técnicas sujas de corrupção que os republicanos fazem, e fazem de fato, os democratas fizeram contra o Bernie Sanders em 2016 e em 2020. Uhum. Em 2016 fizeram corrupção assim na cara dura. Em 2020 foram mais sofisticados. Qual que é o problema? Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Qual foi o lema de campanha do Obama quando ele foi eleito em 2008? Vocês se lembram? Yes, we can. Yes, we can. E Hope and Change. No Yes, we can foi da primeira, né? Foi a primeira, não, mas Hope and Change e Yes, we can foram os dois slogans que eles usaram. O cara governou que nem o Bill Clinton. Quando ele foi eleito, depois do desastre que foi o Bush, que teve a quebra da economia logo lá, quando? Em agosto de 2008. Ou seja, a eleição era em novembro. É lógico, eles conseguiram ter maioria absoluta na Câmara e no Senado. Eles podiam aprovar o que eles quisessem, sem que os republicanos atrapalhassem. O que o Obama fez? Não aprovou porra nenhuma. E aí, como é que eles fazem isso? Essa que aí é uma arte. Por isso que eu falo que eles são perdedores profissionais. É uma arte em perder. Então, o que eles fazem? Eles pegam um assunto que 70% do povo americano apoia. E aí, o que eles fazem? Aí alguns democratas votam contra. Eles votam contra. O que eu quero dizer com isso? Só que quando eles votam contra, aí todo mundo cai em cima. Não, vocês traíram os ideais, vocês traíram os seus eleitores. Aí os caras inventam a desculpinha deles, né? Uhum. Aí, na próximo assunto, outro conjunto de democratas vota contra. Eles vão se revezando para não ter um desgaste com o eleitorado. E aí o que aconteceu? Então ele tinha uma super maioria, uma empolgação da população, um respeito, aquela coisa de ganhar com aquele jeito que ele ganhou. Deu 2 anos e ele não fez absolutamente nada. Aí o que aconteceu? Ele perdeu a Câmara. A partir do momento que ele perdeu a Câmara, ele fala, não, agora eu não posso fazer nada porque os republicanos atrapalham. E de fato, os republicanos atrapalham, ninguém tá negando isso. Mas é uma excelente desculpa, né? Exatamente. Então ele não fez mais nada. E aí chega na eleição presidencial, o que ele faz? Porra, cara, eu tenho o Obama, é um cara que fala bonito, é um cara decente, não fica odiando as pessoas. Você vai votar nesse cara ou naquele monstro do Partido Republicano? Ou seja, aí ele entra com o discurso do quem é o menos ruim. Então, agora, o que vai acontecer? O Biden provavelmente vai perder o Senado. Então, o que vai acontecer? Ele não vai fazer absolutamente nada nos 2 anos seguintes. E aí, o que vai acontecer? Daqui a 2 anos, quando tiver eleição legislativa, só lembrando, pro pessoal que não sabe, eleição para deputado dos Estados Unidos é 2 anos, o cara é eleito para 2 anos, senador é para 6 anos. Aí, o que vai acontecer? Eles vão perder de lavada. Por quê? O Biden não vai fazer nada, o pessoal vai ficar desanimado e não vai votar. E a turma eletrificada do Trump vão em massa lá votar. E aí ele não vai ter nem a Câmara, nem o Senado. E aí o que acontece? Ele não vai fazer se não ia fazer nada nos 2 primeiros anos, ele não vai fazer nada, absolutamente nada nos outros 2 anos. A não ser bombardear
país lá fora, porque é a única unanimidade no establishment americano é bombardear país pobre. É isso, né? Os lobbies que atuam dos dois lados, né? Tanto os democratas como os republicanos, vão continuar ganhando dinheiro e tudo certo. Exatamente, né? Tudo certo. exatamente. Não vai mudar nada. E daqui a 4 anos, certo? A gente tem a posição. Se o Trump, e aparentemente ele vai querer, ele vai tentar disputar de novo. Aí ele ganha de lavada. O pessoal tá falando que ele vai ser preso. Eu duvido muito. Videodó. Tá? Duvido muito. Mas se ele não for, aí claramente, nosso melhor cenário hoje, e assim, é pessimista, tá certo? Mas o melhor cenário que a gente tem hoje é o Trump ser reeleito daqui a 4 anos. Por quê? Porque se não for o Trump, vai ser alguém tão mau caráter quanto o Trump, usando essa massa fascista que agora tem nos Estados Unidos, e com inteligência. Só agora. E com inteligência. Porque os fascistas já se levantaram. Sim. Ok. Beleza, vamos ver o que acontece. Eu queria ter eleições onde eu pudesse escolher um xerife para Perdizes, onde ele ficasse subindo ladeira, com uma estrela no peito, falando: usa máscara, cuzão de merda. Senão, eu te dou um beijo. Você acha que aconteceria isso em Perdizes? Cara, entendeu? Eu já te dou o seguinte: ia ganhar um cara pior que Bolsonaro, ia dar tiro quem tivesse mal vestido e ficar humilhando os outros. É tiro, caralho. Não, mas é beijo e repreensão. Eu acho que é o seguinte, mas eu acho que mais importante disso, pra quem você votaria? Quem você elegeria como xerife de Perdizes? Pra mim é você. Porra, eu? Aí sim. Aí sim. Januzzi. Januzzi pra xerife de Perdizes. Beleza, aí eu volto. Boa. Aí eu volto. Na boa, Januzzi. Boa. Pra mim é você. Beleza. Aí eu volto. Beleza. Bom, já que estamos em Perdizes, a gente pode falar sobre as eleições municipais.